Grande Thiago, como é que Olá, Luiz. tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, meu irmão. Você tá bom? Tranquilidade? Tudo certinho, querido. Graças a Deus. Então tá bom. Thiago, obrigado pelo seu sim, cara, por estar conosco aqui no Projeto Quarta Seis. Para quem está acompanhando pela primeira vez, é o seguinte, o Projeto Quarta Seis é um projeto desenvolvido aqui no Superice hoje, tá? A nossa empresa de assessoria em educação e desenvolvimento pessoal, onde nós discutimos coaching e educação sobre várias perspectivas. Então, toda semana, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui com um convidado, pessoa de extrema capacidade, ou vai estar comigo aqui batendo um papo sobre um tema associado a esses dois temas, tá? A esses dois elementos. Hoje, o professor Tiago Hernandes, um grande amigo, está aí junto com a gente para poder falar um pouquinho de política. Fiz uma pequena introdução de ti aí, Tiago. Conta mais um pouquinho de você. Quem é Tiago Hernandes? Conta aí, meu irmão. Bom, Luiz, primeiramente, boa tarde, né? Acredito que o tempo em Avaré deve estar um pouquinho mais fresco ou um pouquinho menos quente do que o tempo aqui em Assis, né? Mas, em geral, uma umidade do ar muito baixa. Exatamente. Bom, Luiz, primeiramente eu quero parabenizá-lo, né, por essa iniciativa acadêmica, por essa iniciativa pedagógica, né, não só no quesito pedagógico escolar, mas no sentido amplo, né, da palavra pedagogia e da palavra educação, em que você traz de uma forma sempre muito feliz, muito responsável, muito madura, né, convidados e temas de relevância ao cotidiano das pessoas, né? Seja para fins de concurso, para fins de entendimento de uma realidade, para fins de preparação para vestibular, enfim, né? Para as mais variadas finalidades. Valeu. Quero aqui já de antemão, Luiz, deixar um abraço também aos meus alunos, que vários deles aqui já estão assistindo, alunos do Objetivo, do Santa Maria, da ETEC, da FATEC, Olha lá, Assis e o Vitor Prudente. está aqui, a Maiara está aqui, Certo? Joel. Sejam bem-vindos. Alunos também lá de Marília. Né? Quero deixar um abraço aí a todos eles. Tá? Dizer que eles são muito especiais aí para nós. Tá? Sejam bem-vindos. Bom, querido. eu sou graduado em Geografia, né, pela Unesp Presidente Prudente. Sou... a Luísa Saad, ex-alunos também, Luísa, verdade. Oh. A Luísa, filha do Pacheco, querido Luísa, irmão querida, aí. saudades imensas de você, querido. Sou, como eu estava dizendo, então, sou graduado em Geografia, né, mestre também em Geografia, pedagogo, e atuo há 16 anos, né, aí no magistério, né, dentro da área da Geografia e disciplinas da temática ambiental e metodologia da pesquisa. Essas duas últimas, né, no ensino superior e também na pós-graduação. Nossa, maravilha, Thiago. Uma experiência. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. É uma experiência significativa, né, Thiago? E que traz para você uma oportunidade singular de partilhar um pouco dessa experiência associada a esse grande tema. Então, para a gente dar início a essa temática, que ela é espinhosa, porém de extrema importância, Thiago, como é que você enxerga, sob o ponto de vista da tua experiência, tá, o que exatamente é política? Existem muitas possibilidades de definição, nós sabemos, né, pelo contexto científico, mas, cara, você experimentou isso na pele, em vários contextos, gostaria muito que você tentasse definir, sob o seu ponto de vista, isso. Como é que você enxerga, irmão? Bom, Luiz, na construção desse entendimento, eu vou trazer aqui um autor que eu sou fã dele, né? Um deles, o Milton Santos, né, grande geógrafo, renomado, dos maiores nomes da geografia mundial, e já falecido, né? E um autor já bem contemporâneo a nós, que você com certeza já leu muito sobre ele, Mário Sérgio Cortella, né? Acho que são dois autores referências, né, no entendimento aí desta abordagem, tá? Perfeito. E a primeira coisa que nós temos que entender, Luiz, tá, é a diferença entre partido, política e politicagem. Uau, né? Excelente. Bom, primeiramente, o que é um partido, Luiz? Nós podemos dizer que um partido político nada mais é que uma entidade jurídica, certo? Composta por pessoas
que, neste caso, recebe o nome de filiadas, certo? Estas pessoas, em tese, comungam elementos ideológicos de convergência, certo? Então, isso é que nós chamamos de partido. O que nós chamamos de política, na verdade, é uma prática que se desenvolve tanto do ponto de vista partidário, como também no cotidiano de nossas ações. Seja na vida laboral, seja na nossa vida privada, né? Porque quando nós falamos em política, nós temos que nos remeter ao entendimento grego, polis, né? Que traz ali a conotação de espaço coletivo, espaço de convivência, né? Que veio a ser também empregado como sinônimo do que nós chamamos hoje de cidade. Então, política, nós fazemos da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Exato. Quando nós começamos pela escolha, saio da cama ou não saio da cama? Exato. Se eu sair da cama, eu já fiz um ato político, eu escolhi. Já começa por aí. Exato. Quando eu vou tomar o meu café da manhã, o que eu vou comer? Né? Então, Luiz, atos políticos nós fazemos permanentemente. A começar também pelo momento em que eu me dou a condição de escolher com quem eu quero conviver, onde eu quero conviver, onde e com quem eu quero frequentar. Né? Então, nesse contexto, nós podemos dizer que a política, ela é, dentre várias coisas, né, o ato da existência da vida em coletivo. Exatamente. Certo? Perfeito. Agora, quando nós falamos de politicagem, aí nós estamos dando uma enxadada mais embaixo, né? Como nós dizemos aqui no interior oeste do estado de São Paulo, né? A politicagem, ela, em síntese, ela consiste no uso de uma determinada condição ou acesso de um indivíduo a algo ou alguém e ou a estrutura para atender um benefício individual em detrimento de um coletivo. Perfeito. Você entendeu? Então, algumas pessoas falam assim, política não se discute. Pelo amor de Deus! A última coisa que um ser humano não pode fazer, e a última coisa que ele não deve fazer é se abdicar de discussões políticas. Porque quando você se abdica de discussões políticas, você transfere ao outro o poder de escolha e decisão. Exatamente. Depois não reclame das escolhas e decisões que foram tomadas. Muitas vezes, você pode optar em não discutir partidarismo. Ainda mais em um país como o nosso, que temos uma quantidade enorme de legendas que muitas vezes acabam misturando o lé com o cré entre o que dizem os estatutos e o que ocorre efetivamente nas praxis, né? Mas política, não. E um ponto importante a ser lembrado dentro da discussão política é que a maioria vence, mas isso não significa que a minoria tenha que ser silenciada. Exatamente. Tiago, olha só que coisa importantíssima, lembrando para todos que estão presentes e os que estão assistindo essa live posteriormente ao dia de hoje. Né? Houve aqui três definições, aconteceram três definições. Está dando para ver bem o rosto? Oi? Está dando para ver bem o rosto? Está tranquilo? Não, tranquilamente, irmão. Então, três definições. Primeira, política, um ato que acontece todos os dias, desde o momento que você acorda. É algo especificamente humano, e tem a ver com convivência. Nós, seres humanos, em tese, somos seres altamente sociais. Por que eu disse em tese? Sim. Porque existem debates, né, que discordam de alguns elementos, mas em essência é isso. Então, política. Partido político, as agremiações com uma, entre aspas, uma possível visão comum.
E o terceiro, a politicagem, que é exatamente isso que ele lembrou muito bem, que é o uso inadequado das relações de poder. Entende? Em benefício próprio. Sim. Perfeito. Tiago, você lembrou, você trouxe uma ideia importantíssima a respeito do papel do cidadão em não abdicar o direito de discutir. E mais ainda, isso foi fundamental, cara. Perdemos. A maioria ganhou, mas não significa silenciamento da minoria. Como é que você enxerga Sim. hoje, Tiago, a capacidade humana de absorver o contraditório? Como é que você enxerga hoje a nossa abertura ao fechamento para lidar com aquele que pensa diferente de mim? Como é que você vê isso? Então, bom, Luiz, já que nós estamos num tema provocativo e reflexivo, Exato. né, eu quero trazer aqui algumas colocações. Você já me conhece de longa data, Tamo junto, irmão. né? Só E sabe que alguns aspectos eu não me furto de me posicionar, claro. né? A começar pela luta em relação ao que e ou a quem eu acredito. Esse é um ponto que nessa existência eu não abro mão. Eu vejo assim, Luiz, se existe uma mentira na física, não, ó, o Rodrigão Luiz está aí, ele é da área da física. Não na física, por favor, mas dentro das relações sociais, se existe uma mentira que um dia foi contada, abro aspas, os opostos se atraem. Por que eu digo que isso é uma mentira? E se tem uma coisa que o ser humano não suporta viver, é em oposição. Exato. Certo? Entretanto, nós temos que entender que a vida em sociedade, ela nos exige um conjunto de habilidades e competências para podermos navegar em ambientes e situações, incluindo pessoas que vão simultaneamente, ou que podem simultaneamente, nos proporcionar maiores convergências ou maiores divergências. E o fato, e aí vem até mesmo uma desconstrução da palavra, né? Quando se fala, retomando, política não se discute. O que é discussão? São, ação, ato de, movimento. Então, o que nós estamos fazendo, Luiz, neste exato momento, tá? É um ato político, exato, não partidário, exato, mas ao mesmo tempo uma discussão. Exatamente. Que ela pode ser acompanhada de convergência ou ela pode ser acompanhada de divergência. Discussão não é exercício de convencimento. Discussão não é exercício de imposição, mas sim um ótimo ensaio e uma ótima oportunidade para que pessoas debatam um ponto comum, em que pode girarem ao redor de convergência ou de divergência, mas nunca pode permitir ou vir acompanhada de agressões, de desrespeitos, de violências e assim por diante. Exato. Né? E trazendo para a realidade contemporânea brasileira, tá? Dizendo que isso não é um exercício ou não é um fato exclusivo do agora, tá? Mas de um processo, eu ouso a dizer que em modos diferentes vem acompanhando desde os primórdios do nosso processo de formação enquanto colônia, enquanto monarquia e depois na nossa atual fase republicana, é uma segmentação da sociedade, certo? Ora amparada por aspectos legais, vigentes a cada momento, e ora amparada por ranços culturais, que também acabam se prevalecendo ao longo do tempo e do espaço, certo?
E é exatamente nesse contexto em que eu vejo hoje uma estrutura política brasileira, estou falando hoje porque eu acho que nós temos que entender o que aconteceu, mas cabe a nós o reparo do que está acontecendo e do que vai acontecer, ou ao menos do que pretendemos que venha a acontecer, né? O que foi, foi. O que foi, foi. Temos que aprender, mas não podemos mudar. Então, por isso que estou dizendo o tempo presente, sem fazer referência a alguma especificidade partidária ou de pessoa. Exato. Tá? Uhum. Mas eu vejo, Luiz, um racha, uma divisão muito forte. E este racha, esta divisão, tá? Que muitas vezes ela é alimentada por anseios de projetos de poder, cujos interesses, muitas vezes, não convergem àquilo que é do interesse coletivo. Exatamente. E a partir do momento em que o eu e o meu, ou os meus, se sobressaem ao nosso ou aos nossos, certo? Aí começamos a enveredar a um campo cujas perspectivas do tempo presente e do tempo vindouro não se desenham com positivas, né? Horizontes, digamos, entre aspas, floridos, animadores. Entendo. Tiago, você sabe que assim, eu tenho atendido vários profissionais da educação na área de coaching. Então, eu tenho ajudado esses profissionais a encontrar o seu caminho dentro do contexto educacional, utilizando uma metodologia bastante difundida, tá? Inicialmente no meio industrial, agora presente no meio comum, né? Para autoconhecimento. E eu percebo, Tiago, que você trabalhou um ponto muito bacana que leva finalmente a um detalhe que muitos têm dificuldade de reconhecer. Me parece, não venho trazer verdades, né? Não sou psicólogo e tal, mas me parece que a minha capacidade de aceitar o contraditório está diretamente associada também à minha capacidade aliás, ao quanto eu me conheço e a qual é o meu projeto, a clareza que tenho sobre o meu próprio projeto de vida. Então, veja, cada vez mais, por conta das novas tecnologias e do uso que nós estamos fazendo dela, nós estamos vivendo muita superficialidade das relações, muita superficialidade dos diálogos, né? E deixando de lado, obviamente, a nossa capacidade de autoconhecimento pelo medo que temos de ir mais a fundo, né? Então, quando o outro me contradiz, de imediato a sensação daquele que se conhece pouco é de que nós estamos diante de uma ameaça, de uma agressão. E quanto mais autoconhecimento nós temos, mais nós conseguimos enxergar na divergência a possibilidade de crescimento. E não exatamente a intolerância, a possibilidade do nascimento de um novo momento de intolerância. Por exemplo, irmão... E aí... por exemplo, quantas vezes, né? Nós somos grandes amigos, somos irmãos, sabe disso, tudo mais, e tantas outras pessoas sabem disso. Né? Quantas vezes, partilhando trabalhos conjuntos, nós divergimos sobre pontos de vista de condução, né? E tão respeitosamente apresentávamos as nossas posições sobre dado fato, e a coisa mais linda que acontecia, Tiago, no meu íntimo e no teu, nós ruminávamos a discussão, ou seja, nós refletíamos sobre ela e sempre o novo nascia. Porque nós tínhamos o coração aberto de que isso pode na discussão com o outro que eu posso me tornar uma pessoa diferente. Quantas posições minhas mesmo eu modifiquei ou repensei baseado na contraditoriedade, né? E eu sinto cada vez mais, eu acho que você sente junto comigo, né, Tiago, que nós estamos, não vamos generalizar, claro, mas cada vez mais impacientes e intolerantes por falta de conhecimento pessoal, né, irmão? Nunca aquele livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, foi tão atual como o tempo presente. Exatamente. Né? Exatamente. Você, enquanto historiador, sabe muito bem disso. Né? Eu li ele na graduação, em algumas disciplinas de história que nós temos dentro do curso de geografia. Né? Mas aí, Luiz, eu quero trazer à tona também um aspecto que você
chamou a atenção sobre a questão das tecnologias. Sim. Né? Vamos direcionar aqui, porque, na verdade, o que é tecnologia? Tecnologia é todo e qualquer instrumento desenvolvido por nós. Então, o desenvolvimento de tecnologia é uma condição exclusiva à espécie humana. Perfeito. É importante deixar isso claro, que venha nos auxiliar. Então, uma pedra lascada, pegando o nosso momento mais primitivo, do nosso processo de evolução social, é uma tecnologia. Exato. Mas vamos resumir aqui as tecnologias da informação. Inclusive, eu estava essa semana dando aula, né? E em outros momentos também abordando essa questão do impacto das tecnologias, né? Em específico, a questão das tecnologias da informação no nosso cotidiano, né? E fica muito claro, fica muito evidente, né, que quando comparamos a velocidade das transformações e a velocidade em que a informação se propaga, o tempo atual com uma década atrás, Luiz, nós pegamos a geração, meu irmão, da internet de escada. Eu lembro até do barulho, cara. Quando nós tínhamos o chat, o bate-papo da UOL de sábado à tarde para marcar os esqueminhas para sair sábado à noite. Exatamente. Lembram? Aí depois veio o ICQ. Exatamente. Ó os cabelos caindo aqui, Luiz. Eu tô ficando me caiu os cabelos. Bom, mas enfim, meu irmão. Então, cara, eu vejo assim, que essas tecnologias da informação que estão presentes no nosso cotidiano, primeiro que elas são acessadas e disponibilizadas de uma forma muito desigual. Né? Essa pandemia, né, do novo coronavírus que estamos atravessando na atualidade, que fizeram as estruturas educacionais se reinventarem, né? E os profissionais, enfim, todos os personagens envolvidos, né, ou público, o privado, ou enfim, todos tiveram que se reinventar. Entretanto, essa pandemia, Luiz, ela escancarou que essas tecnologias que nós achamos, entre aspas, tão comum, tão acessível, efetivamente não são. Exatamente. Em termos de quantidade e em termos de quantidade. Quantidade e qualidade. Exatamente. Fato 1. Tá? Fato 2, Luiz. Esta agilidade, esta maior mobilidade, rapidez da informação, trouxe ganhos, sem dúvida alguma. Quando nós pegamos a quebra da Bolsa de Nova York em 29, há um século, quase um século atrás, né? Essa informação para chegar no Brasil foram 2 semanas. Hoje, agora, se eu quiser saber como que está a Bolsa de qualquer lugar do mundo, né, pelo horário, considerando tudo, São Francisco está operando ainda. Como que está o mercado financeiro de São Francisco? Agora eu consigo saber. Exatamente. Então, Luiz, isso permitiu também com que as pessoas buscassem em várias fontes, certo? Informações sobre algo ou alguém. Porém, as tecnologias da informação, sobretudo as digitais, né, ao qual estamos, inclusive, desenvolvendo esse trabalho nesse exato momento, elas abrem um precedente também para que, muitas vezes, inverdades ou verdades, entre aspas, tendenciosas ou repletas de equívocos ou de vícios, certo? Ou qualquer outro termo correlato, propague a uma velocidade assombrosa. Exato. E aí, eu falo, é muito mais fácil, Luiz, eu beber do que mastigar, grosseiramente falando. Exato. Então, às vezes, uma chamada de manchete, muitos acreditam que seja o suficiente para ela se apresentar como profunda entendedora de um determinado assunto.
Exatamente. Pesquisar em fontes científicas aprofundadas. Exato. Entendeu? Sabe, Não Thiago? estou sendo aqui preciosista ou elitista em relação ao conhecimento acadêmico científico. O conhecimento popular, ele é importante, sem sombra de dúvidas. Mas Francis Bacon, René Descartes, né, já nos provaram a importância do método. Exatamente. Exatamente. Ou seja, Thiago, veja a importância do que você está relatando. O contexto que está dentro da sua argumentação, ele tem um nome. Se eu pudesse colocar um nome num palco daquilo que você está dizendo, chama-se educação. Porque, veja, Sim. é exatamente por meio dela que nós, seres humanos, vamos pensar na educação enquanto o ato genuinamente humano, aquilo que nos constitui como essencialmente humanos, né? Cultura. Sim. Então é por meio dela que nós angariamos conceitos por meio dos quais nós vamos interagir com os outros e com o contexto que nós estamos. Então veja, quanto maior a velocidade de absorção desses conceitos, ou seja, quanto melhor a educação que me conduz, maiores são as possibilidades de interpretação disso que você está dizendo. E aí, o ser humano não cai facilmente, por exemplo, nas fake news. Ou ele ganha a possibilidade, isso é mágico, Thiago. Você veja, você pode perceber, dependendo da formação do indivíduo, ele capta sacanagem no ar em 2 segundos. Ele capta, tem coisa errada aí em 1 milissegundo. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, nós das humanidades, dependendo do que nós estamos assistindo pela TV, devido aos conceitos que nós conseguimos nos apropriar deles, né, devido à nossa formação, não pensando, uma formação mais importante que a outra, não, a formação que nós tivemos nos dá a capacidade de perceber nuances. Né? Então, veja, é por meio da educação, por meio da formação, que eu ganho a oportunidade de interpretar o meio onde eu estou. E, cara, uma coisa importante... Aí vem Paulo Freire, né? Quando fala da importância do papel libertador da educação. Exatamente. Né? Quando pegamos a origem da palavra, que advém do latim educare, conduzir, guiar. Exatamente. Não doutrinar. Educação não é um processo de doutrinação. Educação é um processo de libertação. Não porque você vai dizer ao outro o que ele tem que pensar ou fazer. Não. Mas você vai construir as bases para que o indivíduo tenha a sua autonomia de pensamento, de consciência e de ação. Exato. Por isso que a educação é uma arma libertadora. É uma arma libertadora. Exatamente. O papel da escola, o papel do professor. Né? Eu digo, Luiz, assim, eu brinco assim, se eu pudesse escolher uma profissão, eu falo que eu queria ser piloto de avião. Eu amo avião, amo, sou apaixonado. Eu falo que eu sou um aeronauta frustrado, brincando assim. Mas a minha inteligência e as oportunidades minhas que me foram apresentadas ao longo da vida, sobretudo mais novo, não me permitiram trilhar esse caminho, né? Mas assim, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo sala de aula. Esse contato com o aluno, que na verdade, depois de um tempo, já não é só aluno, é amigo, é parceiro de ambiente. É algo que me fascina. Exatamente. Que me motiva. Não vou ser ingênuo em dizer que dinheiro não nos motiva. Nós precisamos dele para viver. Mas, cara, de coração, eu vou usar até um termo vulgar, usual, peço licença. Tenho tesão, cara, no que eu faço. Exatamente. Você tá entendendo? Então, quando alguém fala, professor Thiago, cara, sem brincadeira, velho. Identidade, né? Eu tenho orgulho, cara, em ser professor, velho.
Eu tenho orgulho, sabe? A gente vê ex-alunos trilhando aí caminhos. Ó, o Gustavo Perizon, que entrou agora, né? Eu acabei de ver aqui. Ó, a Anne, minha ex-aluna. Nossa, fazendo medicina. Esse cara. Entendeu? E vários alunos atuais, ex-alunos. E Luiz, um ponto que nós conversamos, né? A questão sucesso sem felicidade fracasso. Não tem sentido. Exatamente. É fracasso. Exatamente. Então nós temos que buscar equilíbrio, felicidade na nossa existência. E a educação e a política passam por isso. Nossa, perfeitamente, Thiago. Lembrando aqui, meu irmão, Luíse, seja muito bem-vinda, querida. Tony, saudades de você, meu irmão. Oi, Li, tudo bem? Borges, seja muito bem-vindo. Querida Anne, seja bem-vinda, viu? Todos vocês que estão presentes na nossa live. Fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, a gente responde ao vivo aqui, tá bom? Fora isso, existem algumas perguntas que chegaram no site, Thiago. Lembrando, se você que está na live quiser o seu certificado de 2 horas de participação, entre em superecehoje.com.br, se cadastra lá, que eu mando para você o certificado de 2 horas aqui, para você poder apresentar dentro dos seus contextos de formação, ok? E uma dica interessante e importantíssima. Geo Explica com o Thiago Hernandes. Procure no YouTube que você vai achar o canal desse cara aqui, que foi premiado aqui em Avaré, tá? Pela qualidade da formação que ele oferece online. Um mega no canal, né, Thiago? Cara, esse foi um projeto, Luiz, que nasceu, vamos dizer assim, em uma brincadeira com os alunos. Batendo papo e tal, né? O meu apelido é Coxa. E eles falaram, Coxa, por que você não abre um canal no YouTube? Eu falei, eu mal sei mexer em celular, cara. A minha tecnologia, Luiz, eu tô com 38, mas a minha tecnologia é essa aqui, ó. Entendeu? Uhum. A minha tecnologia é essa. Aí eu pedi ajuda a vários alunos, né, daqui de Assis, e em parceria com o Bruno Saad, né, nós montamos o canal. Né, e aí, desde então, nós estamos produzindo videoaulas, né, no começo ele chamava Geografando, em alusão, Luiz, você vai lembrar, que você não é novinho não, tá? Uhum, não vem falar que você não lembra não, hein? O Vestibulando da TV Cultura, lógico. Lógico. Que tinha um professor papal de geografia e o professor Rui de história, que hoje é professor, hoje há muitos anos, né? Professor de história em Assis, que eu conheci e depois que eu liguei, cara, eu era adolescente, eu assistia você na TV Cultura. Meu, que emoção para mim ver esses professores que foram meus ídolos, que foram minhas referências. Entendeu? E aí, depois eu falei, cara, peraí, eu não estou fazendo canal para mim, estou fazendo canal para o outro. E o outro, que é o meu aluno, não é da geração do vestibulando. Então não pegava. E aí vai bater o Geo Explica. Aí o Geo Explica com o Thiago Hernandes e o seu canal de geografia. Milhares de assinantes, a Anne bem lembrou aqui. Ele recebeu, o pessoal que está aqui presente na live, recebeu um prêmio aqui no Dia do Pedagogo, aqui na UFSP, a faculdade que eu trabalhei aqui na cidade de Avaré, em referência a fazer uma representação, né, da gratidão pela diferença que ele faz na criação de novos modelos de educação para as pessoas, livremente. O canal é gratuito. Então, Thiago, parabéns pelo seu canal. E chegaram aqui as perguntas. Vamos bater um papo aqui, Thiago. Mandaram perguntas aqui, primeira delas aqui, Thiago, para a gente bater um papo aqui sobre política, o que eu tenho com isso? Seguinte, Thiago, por que os governantes, pergunta enviada, é a segunda, continuam desvalorizando a educação? Lembrando que a pessoa não definiu aqui, governante está entre aspas, tá? Nós não vamos falar aqui de política municipal, estadual ou federal, mas como é que você enxerga isso no contexto político, Thiago, a desvalorização da educação? Bom, então a primeira coisa a ser comentada, Luiz, é que essa desvalorização da educação não é um processo recente, né? Uhum. Quando nós pegávamos a realidade das nossas avós quando jovens, o sonho de carreira era ser juiz, delegado, ou padre, ou alto escalão da polícia,
né? Ou FEPASA ou professor, vamos dizer, vamos brincar assim, né? Conversando com professores que hoje já estão aposentados, professores da velha guarda, né? E que só um dia podemos nós chegarmos a esse patamar, já cansei de ouvir que o salário permitia, entre aspas, comprar um Fusca. Ao tempo em que o Fusca era o carro do momento. Exato. Primeiro ponto é esse. De lá para cá, o que nós estamos assistindo, Luiz? Pelo menos a minha leitura. Uma sucessão, ou melhor, desculpa, sucessivas manifestações de desvalorização, que compreendem desde a questão salarial, a questão da jornada exaustiva, certo? E a questão da infraestrutura das escolas ou dos estabelecimentos educacionais, e aí pegando todos os níveis, né? E, principalmente, a desvalorização do papel genuíno da educação. Entendeu? Exatamente. Então, eu vejo assim, aí eu vou ser um pouco provocativo, peço licença desde já, e sem querer ser deselegante, um bacharel em ciências jurídicas só pode exercer a profissão de advogado se tiver OAB. Um médico só pode exercer a profissão de medicina se tiver uma inscrição nos órgãos e assim por diante, com quase todas as profissões, né? No caso do médico, CRM, se não me engano. Né? E assim com outras. Agora, nós, Luiz, nós padecemos de uma situação que me deixa muito entristecido ou preocupado. As duas coisas, na verdade. Que muitas vezes as pessoas se sentem, né, no direito ou no dever de dizer o que tem que se fazer, como tem que se fazer, mas sem ter o devido preparo ou conhecimento. Não é que nós, professores, devemos estar a par de críticas. Longe disso. Quando você entra numa sala de aula, você está pondo tua cara a tapa, a julgamentos, a avaliações. Como somos 24 horas. Desde o nosso relacionamento pessoal. Você com a tua esposa, com seus filhos, eu com a minha filha, com a minha companheira. Ora, elas avaliam e julgam até onde vale a pena permanecer ou não com nós. E assim por diante. Exato. Então a vida é uma sucessão de análise e julgamentos, não tenha dúvida. Entretanto, tá, eu vejo com muita preocupação. E aí, o Estado, quando eu falo Estado, entendam as estruturas legais vinculadas à educação, também pecam justamente em não atuar em prol de uma construção educacional que efetivamente seja formadora, libertadora, emancipadora. E passa, não vamos ser ingênuos, Luiz, pela questão salarial. Exatamente. Entendeu? Quando comparamos, né, a jornada, as exigências intra e extra ambiente escolar com a remuneração. Poxa, mas tem profissões que trabalham mais e ganham menos. Mas espera aí, a gente vai nivelar por baixo ou por cima? Exatamente. Eu acho que o nivelamento tem que ser por cima e não por baixo. Exatamente. E sabe assim, Thiago, como eu falei, vários dos profissionais que eu atendo são profissionais da educação. E um dos elementos fundamentais que esses profissionais trazem para o trabalho com coaching é exatamente como é que eu faço para poder ser mais valorizado. O meu salário é muito baixo, eu tenho ganhado muito pouco. Quais são os caminhos para poder melhorar essas condições e eu encontrar, ser professor recebendo dignamente aquilo que eu acredito que represente o meu trabalho. Temos feito um trabalho excelente com vários profissionais se requalificando, se reencontrando no mercado e encontrando os nichos onde eles conseguem um respaldo financeiro muito melhor. E é por meio de uma técnica adequada, cientificamente qualificada e tudo mais.
E sabe uma coisa que eu percebo, Thiago? Todos esses nichos encontrados por meio do trabalho com coaching aqui, com esses profissionais que estão se reencontrando no mercado, todos esses nichos encontrados estão diretamente relacionados ao respeito que socialmente foi construído naquele lugar a respeito do papel do professor. E a todos vocês que estão assistindo aqui, eu quero me lembrar em especial que vocês são elementos indispensáveis na construção do respeito ao professor. Então, por exemplo, é muito comum nós ouvirmos falar apenas a questão salarial, como se fosse somente esse detalhe. Na realidade, o salário ele tem tudo a ver com o que a sociedade brasileira pensa sobre o professor e que passa pela sala da casa de cada pessoa. Então, veja, eu fiz muitas frentes, muitas vezes você sabe que eu não seguro, né, debate, mas quantas vezes eu não tive que conter profissionais liberais, médicos, advogados, arquitetos, que chegavam na escola que eu dirigia e queriam determinar o que deveria ou não acontecer. E aí era necessário proteger cada um dos profissionais, colocando devidamente no lugar do arquiteto, a arquitetura, no lugar da medicina, o médico, e no lugar do direito, o advogado, para que os pedagogos e os profissionais da educação pudessem tomar as decisões. Então, veja, eu sinto, Thiago, que esse respaldo social ele precisa acontecer, e você bem lembrou disso. Né? Passa pela sala da casa de cada pessoa. Então, em olhar o professor e enxergar nesse profissional um profissional, não uma pessoa qualquer, Sim. simplesmente, eu posso arrebentar a cabeça dele e falar o que eu penso, porque afinal de contas é só um professor. Não é isso. É um cidadão. Até porque, Luiz, não existe uma formação profissional que não tenha passado pelas mãos de um professor. Desde a educação básica, quando as primeiras normas de convivência coletiva são apresentadas ao indivíduo, que é quando o indivíduo sai da proteção da bolha da casa, da família, e começa o seu processo de construção para a vida real, efetiva. Né? Quando são apresentadas as primeiras letras, os primeiros números. Eu falo, Luiz, que nós que estamos aí no ensino médio, no ensino superior, nós pegamos digamos assim, a pedra bruta já bem lapidada. Exatamente. Entendeu? E aqui eu quero destacar, Luiz, não desmerecer a importância nossa, não isso, mas destacar a importância do professor alfabetizador. Exato. Porque é ali que está a base. É igual uma casa. Você pode pôr um telhado de ouro, se ela não tiver uma boa base, uma boa fundação, uma boa viga baldrame, certo? A casa ela vai ruir. Exatamente. Ela vai ruir. E é isso que acontece em uma sociedade que não tem o foco educacional no seio das prioridades das políticas públicas. Então, a valorização da educação, ela passa também pela existência de políticas de Estado e não políticas de governo, seja quem for. Muito bem lembrado, Thiago. Tiago, caminhando aqui para o finalmente, meu irmão. Seguinte, Nossa, boa, hein? Já foi. Uma última pergunta. Qual a melhor maneira, Tiago, você enxerga para nós aprendermos sobre política? Como é que você enxerga isso, irmão? Primeiramente, leitura, busca de informação, abertura, flexibilidade, tolerância, exato, respeito. Sem a adoção destas condutas, esquece, né? Aprendizado, né? Avanço maior. Exatamente. Sobre isso, Tiago, eu penso a mesma coisa. Qual a melhor maneira de aprender sobre política? Se abrindo para o aprendizado. Porque não, a política, como nós falamos, não é partidarismo e não é politicagem. Tomar uma decisão política passa pela sua casa, passa pelo seu cotidiano.
Então, a abertura para perceber que nessas decisões existem relações de força já começa a ser o primeiro passo. E segundo, E é importante indispensável. lembrar, Luiz, Sim? que a tomada de decisões políticas implica em dizer sim e implica em dizer não. Exato. A toda escolha, nós temos a aquisição e uma renúncia. A partir do momento que você me convidou para essa live, eu aceitei, estou com muito gosto, com muito prazer, você sabe disso. Mas eu renunciei a algo, que era o meu tempinho de descanso para a hora da noite. Exatamente. Então, escolhas significam ganhos e renúncias. Exatamente. E isso é política. Exatamente. Entendeu? E volta ao início do nosso diálogo, né? Fazer esse fechamento ligando ao nosso começo, né? É entender que viver em sociedade é uma condição que envolve escolhas e posicionamentos políticos que alguns me competem e que outros não me competem. Mas eu tenho que aprender a ser resiliente, a ter adaptabilidade, Exato. flexibilidade para poder existir, porque senão eu não sou um ser apto à vida em sociedade. Exatamente. E aí surgem surtos de explosões, de violências, de agressividades. Exatamente. Tiago, lembrando aqui, o Gustavo Felizon está perguntando aqui, ó, que dificuldade nós temos em realizar políticas de valorização da educação no Brasil? Gustavo, eu vou colocar um ponto de vista, eu retomo a questão da família. A política nacional, a política partidária, a política de decisões governamentais, ela nada mais é do que um reflexo daquilo que habita o imaginário popular, o imaginário brasileiro, o que está dentro da nossa família. Então, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, a dificuldade de realizar políticas de valorização tem tudo a ver com as decisões que acontecem dentro das nossas casas sobre o que significa educar, sobre valorizar ou não, por exemplo, um ato simples, sobre valorizar ou não a compra de um livro. Entende? Sobre valorizar ou não a aula extra, sobre valorizar ou não o profissional professor, respeitar as decisões que ele toma e enxergar nesse profissional essa palavra. Ele é um profissional preparado para lidar com isso. Então, passa por isso. Como é que você enxerga isso, irmão, para a gente finalizar? Então, na verdade, Pelizon, um abraço aí, meu querido. Vem, na verdade, essa pergunta ao encontro que nós debatemos agora há pouco, né? A questão, primeiro, nós não temos uma política de Estado efetiva. Nós temos políticas educacionais que mudam Exato. Conforme as políticas de governo se constituem. Muda de cor. Então fica difícil. Exato. Muda de cor. Mudou a cor, mudou a letra, mudou o número, muda tudo. Então nós não temos, a primeira coisa, uma garantia de continuidade. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Gustavo, a questão do interesse. Pessoas que conhecem são pessoas que cobram. E pessoas que cobram, muitas vezes incomodam. Muitas vezes incomodam. Altas experiências nessa área. Entendeu? Então, eu vejo que ou por conivência ou por falta de interesse, certo? O Estado, quando eu falo Estado, entendam as estruturas legais, pecam nesse sentido. Mas isso não significa que vamos, então, sentar em nossas murmúrias e não fazer nada. Eu acho que nós podemos, sim, agir sempre com muita responsabilidade, maturidade no exercício das nossas práticas, entendeu? Nunca, né, se ceifar do direito à expressão, à reivindicação, à luta, ao bom combate, entendeu? E entender que o aluno não é culpado. Se você não está contente com o que você faz, onde você está, ou com o que você ganha, o teu aluno não é o culpado. Exato. Ofereça a ele o melhor que você puder oferecer.
Porque talvez esse aluno um dia vai ser aquela pessoa que vai ter o poder de decisão e foi tocado, motivado, transformado por você. Exato. E a decisão dele talvez repercuta lá no seu neto. Exatamente. O mundo é uma sinergia. Não existe agente isolado ou desconectado. Exatamente, Tiago. Bom, meu irmão, palavras finais, Tiago. Um recado para todos os que acompanharam nossa live aqui. Vamos lá, irmão. Bom, primeiramente, mais uma vez, Luiz, te parabenizar por esse projeto, por essa iniciativa. Quero deixar um abraço aqui a todos os meus atuais e ex-alunos das escolas em que eu leciono ou lecionei, né? O Santa, o Objetivo, a ETEC, a FATEC, certo? A CISI Prudente, no caso das duas FATECs, tá? Pessoal lá de Marília também, do Objetivo, deixar um abraço a todos eles, né? Dizer que nós estamos aqui lançando o nosso terceiro livro, Olhares pela Escrita, Narrativas Contemporâneas, né? Esse livro aqui já está sendo comercializado a um preço bem acessível, R$20, basicamente para cobrir os custos com a impressão, tá? Quem tiver interesse, me mande aí contato no meu WhatsApp, os meus alunos têm, o pessoal manda aí no Insta também, que vai estar divulgado, beleza? E, Luiz, me coloco aí sempre em pé e a ordem, à total disposição aí, entendeu? E fala para os alunos, cara, acreditem nos sonhos de vocês, lutem pelos sonhos de vocês, nunca acreditem que lutar não vale a pena, que ser justo não vale a pena, que ser honesto não vale a pena. Exatamente. Tá? Acreditem e façam, ajam como agentes ativos, protagonistas de suas existências. Perfeito. Tiago, mais uma vez, irmão, muito obrigado pela tua participação no Projeto Quarta 6. A todos vocês que participaram, vocês receberão um e-mail, tá? Uma indicação por meio do WhatsApp, que é uma premiação que nós estamos dando aqui para todo mundo que participou. E, meu irmão, que a gente possa ter, com essa coragem que nós continuamos tendo, né? Garra para continuar levando adiante essa palavra de ordem, que é educação vale a pena sim. Educação é um ato político transformador e ele é capaz de modificar um país, na medida em que nós nos tornamos aptos a modificar a nossa própria forma de pensar. Então, meu irmão, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que você é um cara que mora no meu coração. Minha família tem você como um pedaço da gente mesmo e desejo você felicidade e muita luz, cara, que você merece. A verdadeira é recíproca, você sabe disso. Não, estamos juntos, meu irmão. A todos vocês, obrigado pela participação. Anne, Deus abençoe demais. Tiago, luz, paz e força, irmão. A gente vai se falando na semana. Muito obrigado mesmo, viu, querido? Axé. Valeu. E até o nosso café aqui em Assis. Ou em Avaré. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.